Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um Papo de Balcão. Queria agradecer a todos que estão chegando aqui na nossa fanpage. Hoje o Papo de Balcão, a gente vai trazer aqui um assunto que interessa para muita gente. A gente começou a falar sobre esse assunto, na verdade, no nosso último programa com o consultor Marcelo Alciati, que é o assunto no caso é o planejamento estratégico, né? Esse assunto que é fundamental, o Marcelo falava para a gente na live passada, nosso programa passado, que a gente gasta, o brasileiro, né, gasta muito em execução e pouco em planejamento. E no programa de hoje a gente vai ter aqui como convidado, a gente vai ouvir a entrevista que eu fiz com o Vinícius Chiaramonte, ele que tem um empório cervejeiro, ele que trabalha no ramo da cerveja artesanal, e falou para a gente um pouquinho sobre o planejamento dele, todo o pré-planejamento, inclusive, que eles tiveram para montar esse negócio. A gente está recebendo aqui também a Carol do Nex, né? Muito boa tarde, Carol, tudo bom? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui de novo e vamos falar de um assunto bem necessário hoje, Planejamento estratégico, que o Marcelo Alciati já deu uma introdução boa para a gente, né? Sim, e o planejamento estratégico, se você ainda não fez, não desanime. Passa no meio do caminho, né? Quem não começou planejado, como a gente vai ouvir o Vinícius hoje, pode começar de qualquer ponto. Acho que é importante, tem que parar, pensar, e se não fez ainda, comece agora. Pois é, a gente ouve muito, desde de muito jovem, e vocês que estão assistindo aí hão de concordar comigo, o importante é fazer. A gente ouve muito isso. Não, o importante é fazer, vai lá e faz. Não é isso, Carol? É isso. Eu acho que assim. A gente ouve muito isso. Mas o que a gente está falando é que assim, sim, é importante fazer, mas é importante também pensar antes de fazer. E para os negócios, pensar antes de fazer pode evitar muito, tanto um desgaste emocional e físico, né? Quanto de investimento, né? Se você planeja, se você decide antes, é melhor. Sem dúvida, porque se você planeja antes, o que acontece, os percalços que podem ocorrer durante o meio do caminho, provavelmente você vai estar mais preparado para isso. Naturalmente, planejamento vai, com certeza, minimizar custos, desgastes de tudo quanto é tipo de energia possível aí, não é? Isso mesmo. Bom, a gente falou com o Vinícius Chiaramonte, né, que ele, como eu disse, ele tem um empório cervejeiro, né? O Vinícius, que eles trabalham em 3 na loja, na Weisberg Empório Cervejeiro, é ele, a mãe Eliane, o pai Cleiton, e ele faz um pouquinho de tudo lá, controle de estoque, fechamento de balanço, compra, venda, enfim. Eles estão em 3 e a gente sabe muito bem como esse mundo ele se desdobra ali, uma espécie de função flex ali, né, Carol? É o que acontece bastante também. Bastante, né? Lógico, né? E o que acontece? Eu perguntei para ele sobre como foi o planejamento para ele fazer, para eles chegarem a esse negócio deles hoje, a Weisberg Empório Cervejeiro. E ele contou um pouquinho para a gente. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente como surgiu a ideia de ele montar um negócio próprio. Então vamos ouvir o que o Vinícius Chiaramonte contou para a gente lá de Londrina. Bom, a ideia surgiu quando o Cleiton trabalhava no Rio de Janeiro, ele trabalhava na área de telecomunicações e já estava há muito tempo nesse ramo, né? Então já estava um pouco cansativo nessa área. E a cerveja artesanal sempre teve muito presente no nosso dia a dia. E foi daí que surgiu a ideia de abrir um próprio negócio, né? Para que você pudesse tomar, né, empreender, fazer uma realização pessoal. Então, acho que aí foi um grande pontapé. E a ideia veio daí, né? Então, vamos mexer com uma coisa que a gente gosta, com uma coisa que eu me identifico, que eu estudo a respeito disso, e é a cerveja artesanal. Se é um assunto que você gosta, se é um ramo que você gosta, teu envolvimento vai estar bem maior e mais natural também. E os clientes percebem isso, né? E ele começou com algo bem segmentado, cerveja artesanal,
com foco em quem ia produzir a cerveja em casa. Então, assim, desde o início mesmo, quando eles começam a pensar, quando eles começam a ter essa ideia, já parte de algo que é o que você vê em planejamento, que é quando você vai em consultoria, eles falam, tente fazer algo que você tenha familiaridade, que você já tenha um conhecimento. Então, eles já começaram daí, já. Quer dizer, é um foco bastante específico, inclusive, que ele escolheu. É, isso mesmo. O nicho, você fazer uma loja, um comércio para nicho, é bem interessante, porque você já vai se destacar, você já começa com maior destaque, né? Cervejaria artesanal. Vender cerveja artesanal começou a surgir agora, mas já tem muita gente fazendo. Então, eles, dentro desse nicho, que ainda vender cerveja artesanal ainda é um nicho, eles encontraram um nicho dentro do nicho. Um nicho dentro do nicho, quer dizer, é o específico do específico. Isso mesmo, achei bem legal. Interessante. Né? Então, eles começaram muito pensando, muito planejado mesmo. E mostra como que é a importância do planejamento, porque justamente por ser um nicho tão específico, esses desafios que estão lançados não são desafios que realmente a pessoa precisa estar bem preparada, porque não são desafios talvez tão familiares assim. Isso mesmo. E a familiaridade que eles já têm já mostra para eles que eles estão em algo novo, que eles vão ter que pensar em vários aspectos. Então, eles já têm esse preparo, né? Legal. Aí eu depois perguntei para ele, para o nosso amigo o Vinícius Chiaramonte, perguntei para ele sobre o porquê da escolha pelo ramo de insumos cervejeiros. Ele já falou que gosta muito da cerveja, pedi para ele aprofundar um pouco, gosta muito desse ramo de cerveja artesanal, pedi para ele aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, a escolha pelo ramo de insumos para cerveja se veio principalmente da vontade de oferecer às pessoas que estavam iniciando na cerveja artesanal, oferecer uma opção, ter uma qualidade, né, uma loja especializada, né, porque até então, quando surgiu a Weisberg, o movimento cervejeiro no Brasil ainda era muito fraco, a cerveja artesanal não era conhecida, né, isso aí se deu um boom a partir de lá por 2015, 2016, foi quando começou o movimento cervejeiro, começou a aparecer novas fábricas, novas lojas, novos projetos na cerveja. Então, a gente via uma necessidade de ter um comércio especializado, né, em insumos, em produtos, em materiais para a preparação da cerveja e oferecer também uma assessoria para os cervejeiros que estavam iniciando na área, tanto os que estavam iniciando quanto os que já tinham alguma experiência, né? Então, ter uma loja ali, algo físico para você entender como é que funciona, você passar uma explicação, mostrar seus produtos para o cliente, veio daí, né? Então, esse foi um ponto também. Trabalhar com os insumos para poder oferecer para o pessoal ali alguma coisa com uma qualidade bem acima. Legal, esse foi o Vinícius Chiaramonte. Interessante que ele fala aí, que é uma grande sacada, né, Carol? Que assim, como a gente estava falando aqui, você estava falando, que o ramo de cerveja artesanal é um ramo que cresceu muito, que atualmente muita gente procura e faz cerveja artesanal. Ele escolheu fornecer material para esse pessoal que faz a cerveja. Já que tem muita gente fazendo, eu vou fornecer matéria-prima para esse pessoal. E, além de matéria-prima, oferecer cursos, oferecer profissionalização desse pessoal. Isso, então. Aí eles entenderam que eles tinham um nicho novo também dentro do nicho, e eles ofereceram eles englobaram outros produtos, né? Englobaram serviço, que são essas consultorias que eles dão, os cursos. Quando eu entrevistei, ele tem a história deles contada no nosso blog, né, Rodrigo? No Histórias que Inspiram lá. E aí, falando bem com esse foco mesmo, que eles começaram, é uma empresa familiar, mas que já começou com um planejamento. Então, quando eu conversei com ele, eu fui ver a fanpage, né, e eu vi que tinha tido naquele final de semana, tinha tido um encontro ali para mostrar o uso de um equipamento. E eles vendem equipamento também, né, equipamento para fazer em casa. Então, assim, eles realmente, né, foram dando os passos corretos, né, atraindo quem quer, você não vai só vender, porque a produção caseira, olha só, eles foram bem, como é que se fala?
eles foram bem inovadores, né? A produção caseira também pede um cuidado, né? Explicar como que vai fazer, ensinar a usar o equipamento, explicar o porquê usar aquele tipo de insumo. Então, eles já chegaram oferecendo tudo isso para o cliente. Perfeito. Quer dizer, já chegaram com um combo, né? É um combo. Para o cliente. É. Né? Carol, isso já mostra o planejamento deles, né? Sim. Quer dizer, a gente está falando aqui sobre o ramo, especificamente essas duas primeiras perguntas, sobre o ramo de cerveja, e a gente vai entrar agora a perguntar especificamente sobre os planejamentos para eles, mas você que está assistindo a gente aí, acompanhando nossa fanpage, e tem outro tipo de comércio, é só você relativizar aí para o seu comércio. Quer dizer, cada comércio tem o seu tipo de público, seu planejamento cai naquela história da sinergia, dos autoquestionamentos, para que público que eu quero me dirigir, qual que é a minha proposta, né? Então, eu acho que quando a gente traz um cliente contando a história dele, a gente já trouxe 3 clientes, né? Quando a gente traz o cliente contando, eu acho que para quem está assistindo, se coloca melhor no lugar. Né? Melhor do que a gente dar muita dica, assim. E é o que você falou, a pessoa relativiza para o negócio dela. A pessoa que melhor conhece o próprio comércio é o dono. Né? Mesmo que a pessoa acha que não sabe tanto, é ela que sabe. É só abrir bem os olhos e os ouvidos que ela tem muito conhecimento. Então, é isso que a gente está falando aqui, dá para a pessoa relativizar para o comércio dela. Joia. Bom, eu continuei conversando com o Vinícius e perguntei para ele, então, como foi o pré-planejamento para montar o negócio? Bom, o pré-planejamento se veio de alguns estudos, né, algumas pesquisas e simulações que a gente fez para ver qual que ia ser o nosso público, o público-alvo, os novos clientes que nós poderíamos formar, despertar o interesse em novos clientes, né, buscar novos públicos, porque se fosse depender só do que já tinha à época, a loja não ia durar, né? Então eram muito poucos cervejeiros, e aí através de alguns estudos, algumas pesquisas que a gente fez, assim, o que estava faltando no mercado, a gente conseguiu atrair muitos novos clientes, e foi aí que acho que a gente tem uma contribuição muito grande no movimento cervejeiro da cidade também. O planejamento envolveu quais produtos seriam trabalhados, qual que ia ser o foco da nossa loja, se ia ter foco em insumos e produtos para produção, ou na cerveja já envasada de micro cervejarias nacionais ou importadas. Então essa aí foi algo que a gente pesquisou bastante, qual que vai ser o foco da loja. Então decidimos que o foco ia ser a venda de insumos. Entretanto, não poderia deixar de lado as cervejas artesanais, porque era algo que, querendo ou não, as pessoas já tinham um conhecimento maior. Então, era um ponto de atração para os clientes irem para a loja, né? Então, você falar que só oferecia insumo, isso não era tão atrativo à época, né? Hoje já fica um pouco mais fácil trabalhar com insumos. Bom, você ouviu aí que o planejamento dele, então, partiu justamente daquilo um pouquinho que a gente estava falando na pergunta anterior, que não é só o material, ele também ia profissionalizar e oferecer mais coisas desse universo. Né? O que ele percebeu? A cervejaria artesanal, ela estava começando. Então, ele encontrou um nicho dentro do nicho, ele sabia que já tinha o Cleiton, que é o pai dele. Eu acho bacana que ele não se trata como pai, mãe, é o Cleiton. O Cleiton que pensou o negócio desde o início e tal, ele fazia muito curso para cervejeiro. Então, ele viu que tinha gente interessada em aprender a fazer cerveja, mas ainda era pouco. Ele pensou, eu vou focar nesse público, mas, ao mesmo tempo, eu vou oferecer a cerveja artesanal. Eu vou vender a cerveja artesanal, não só os insumos, porque aí eu vou atrair quem já conhece. Então, assim, ele sabia que tinha um público que já conhecia aquele produto, né? Então, ele atraiu esse público também para ir mostrar que a loja dele tinha os insumos. Então, é outra, coisa que o planejamento mostrou para ele. Né? Ele olhou o cenário, ele falou assim, o cenário, eu tenho campo para insumo, mas isso ainda é pequeno, mas eu posso aproveitar aquele campo de quem ainda não produz.
Aí ele falou, agora já é mais fácil. Então, acho que eles abriram em 2014. Então, agora já é mais fácil vender só insumo. As pessoas vão lá pelo insumo. Em maior número de pessoas já vai pelo insumo. Entendi. Quer dizer, e antes, quando não era tão forte só isso, ele tinha outras alternativas. Ele trazia a pessoa à loja para comprar cerveja. E a loja é uma graça, gente. Eu achei muito bonitinha. E eles fizeram tudo, viu, Rodrigo? Escolheram Como tudo, assim decorar. Explica Não, melhor. tudo. Desde a elétrica, ele falou para mim, a gente fez a elétrica, escolheu os móveis, eles fizeram tudo desde o início sozinho. Você olha, parece que é algo que foi feito assim com uma super consultoria. Não, foi o planejamento deles que mostrou tudo aquilo. O planejamento deles, inclusive, que foi feito em família, que muitas vezes a gente acha que é um desafio maior, né? Sim, a gente acha que família vai desorganizar, né? E no caso deles, deu tudo certinho e ele está dando as dicas aí pra gente. Inclusive, depois eu perguntei para ele, continuando o nosso papo, Carol, que justamente qual que era a importância desse pré-planejamento, né? Qual que era a importância que ele via nesse pré-planejamento. Vamos ver o que ele falou para a gente. Bom, o pré-planejamento, eu acho que, além de tudo, é você saber qual que vai ser a visão do seu negócio, qual vai ser o seu meio de trabalho. Então, o que que eu quero atingir? Quais são meus objetivos? Eu quero atingir qual público? Um público que já tem, é, eu quero que esse público migre de uma empresa que já existe para a minha, eu quero atrair novos clientes. Qual que vai ser a minha clientela? Vai ser regional? Vai ser exclusivamente do bairro, né? Então, é isso aí que é a importância. Então, a gente viu que abrindo uma loja na cidade de Londrina, a gente conseguiria atender um raio aí de pelo menos 150 quilômetros da cidade. É um raio bem grande, mas a gente atende. Então, cidades vizinhas como Cornélio Procópio, cidade um pouquinho maior como Maringá, até no estado de São Paulo, como Assis, a gente tem alguns clientes e são bem fidelizados na loja. Então, esse pré-planejamento a gente buscou entender qual que vai ser o nosso tipo de cliente, qual que vai ser nosso produto, o que que nós vamos oferecer. Então, isso aí eu acho que é fundamental para você já ter uma visão no começo do negócio e aí depois você vai fazendo pequenos ajustes ao longo do funcionamento, né? Joia, legal o que ele falou aí, hein, Carol? Quer dizer, certinho, né? Nossa, eu fico orgulhosa, assim. Posso ficar orgulhosa? Porque, assim, essa definição de público a gente sempre fala, né? Nós vamos ficar chato. Mas você conhecer o teu público vai fazer você ter um objetivo mais claro, você investir com maior clareza. Você não vai sair atirando para todo lado, como a gente fala. Ele não, ele sabia, ele entendeu o público dele, ele sabia onde o público dele estava, né? Quando ele já começou conhecendo um pouco o público, que para esse tipo de comércio é ainda mais fácil fazer isso, porque quando é um nicho, ele é melhor definido, né? É diferente você falar num mercadinho, sei lá, numa padaria, é diferente, porque aí você tem um público mais diverso, mas para o público dele, que ele já tinha como conhecer melhor, ele foi e estudou. Onde que esse público está? Né? Eu vou poder vender pela internet, como que vai ser? Eu vou poder entregar, esse público vai vir até aqui? Para vir até aqui, né? Quem são os concorrentes que tem nesse raio de 150 quilômetros que ele falou? Então, assim, e aí a percepção do produto também, que foi o que a gente comentou antes, né? Qual é o produto que ele ia oferecer? Olha que importante, ele estava procurando conhecer o público dele, né? Sim, antes. Aí, Focar. como isso é importante, a gente sempre fala. E ele falou depois, a gente faz pequenos ajustes depois. É o contrário da maioria, né? Exatamente. Não, mas explica por quê. A gente começa com pequenos ajustes e depois que tenta consertar quando está no meio do caminho. No caso, por isso que o planejamento aí é fundamental, que a gente estava falando. Veja como que para o Vinícius as coisas parecem fluir de uma maneira mais organizada, né? Parece que não tem tanto dispêndio aí de energias desnecessárias, né? Isso mesmo, isso aí. Bom, aí eu continuei conversando com ele e perguntei para ele justamente questionei com ele justamente esse lado bastante curioso de ser um trabalho em família, que muitas vezes a gente acha que é um desafio maior. Perguntei para ele como é trabalhar em família. Vamos ver o que ele falou.
um desafio diário que nos ensina bastante, sabe? Então, a gente acaba percebendo em família quais são os pontos que você precisa melhorar, o que você precisa ser mais paciente, você tem que fazer com cada vez mais eficiência. E acho que em família a gente consegue ter uma liberdade maior, né? Tanto de elogio quanto de crítica. Então, se algo está saindo errado, é mais fácil você ter um toque de alguém ali da família, do que de um chefe, por exemplo, né? Acaba ficando uma situação, às vezes, ali até meio pesada. Então, a gente vai aprendendo bastante em família. É, o importante, acho que o mais importante de tudo é a família se dar bem. Não adianta a família ter algumas intrigas em casa e tentar abrir um negócio, porque isso só vai acabar piorando, né? Você acaba trazendo alguns problemas de casa, você acaba levando para o seu serviço, e do seu serviço você acaba trazendo para casa. Então, tem que saber separar bem. Nós temos uma relação muito boa, tanto em casa quanto no serviço. O que acontece em casa fica em casa, o que acontece no serviço fica no serviço. A gente não transfere assunto de um lugar para o outro. Então, deu horário de final de expediente, acabou o assunto, fechou a porta da loja, voltamos a ser uma família normal. Dentro da loja, não deixa de ser família, mas é muito mais profissional do que pessoal o tratamento ali, né? Então, é uma experiência bacana, né? E acho que tem que ter um entrosamento de todos. Se todos se respeitam, se gostam, acho que o negócio flui tranquilo. Legal. Você viu que ele fala justamente o que a gente estava falando no início, do trabalho deles em família, que você mencionou. Eu acho legal que ele chama o pai de Clayton, que na verdade ali enquanto está no trabalho, a tratativa é uma tratativa mais profissional, né? Não tem tanta essa mistura. Então, e ele fala de você ter uma boa relação em casa. Realmente, isso influencia, né? A relação que você tem em casa, você acaba influenciando no trabalho, apesar deles separarem bem. Eu acho que eles são um bom exemplo de que pode dar certo, assim, que dá certo. O negócio familiar, ele tem muitas vantagens, Rodrigo. Vantagens competitivas, que é poder tomar uma decisão. Ele falou isso também, né? Você pode tomar uma decisão ali com mais rapidez. Ele falou, você pode fazer uma crítica e até um elogio com mais liberdade. E isso de separar, saiu dali a família de novo, entrou ali o profissional, também é muito legal. Acho que é uma forma da gente se espelhar, né? Conhecer a história deles e se espelhar, porque é como eu falei, eles fizeram tudo junto, tudo, você olha, você vê uma ordem assim, não parece algo improvisado, entendeu? Então, acho bem, bem bacana a história deles. Existe uma organização. Não é porque a gente está trabalhando em família que você não pode profissionalizar, cada um saber da sua função, cada um desempenhar a sua função com profissionalismo, competência, né? E deixar aquelas coisas que são de ordem pessoais, de ordens mais pessoais, para falar depois em casa, né? Para deixar para lavar roupa suja em casa. Isso mesmo. Tem um post que eu escrevi sobre como resolver conflitos em família, e eu falo de duas situações. Uma é essa, profissionalizar. Né? Vai se profissionalizando. Aquele parente que chega e fala assim, queria uma vaga aí, quero trabalhar com vocês e tal. E você fica sem graça de falar que não precisa ou que não vê alguma função que ele possa desempenhar ali. Abre espaço para a pessoa, fala, eu vou fazer uma entrevista e vou te chamar para entrevista com outras pessoas, mas eu preciso que tenha esse conhecimento. Você tem que ter isso, tem que separar muito bem mesmo, porque não adianta você arrumar uma vaga improvisada para alguém que não vai render, a pessoa também não vai ficar feliz ali. Então, assim, você demonstrar, falar, olha, aqui é o profissional, se você quiser, a gente está precisando de um profissional com essas características. Então, assim, outra situação, Rodrigo, que eles não passam ainda porque é uma empresa jovem, mas aquelas empresas que o pai já tem faz tempo e quer que o filho continue. Sim. E o filho não quer continuar. Sim. Né? Sim, eu acho isso assim, acontece. primeiro é não forçar. E tem família que o filho, a filha vai crescendo já com essa pressão. Sim. Às vezes ele até faria, se ele não tivesse essa pressão desde o início. É outra coisa que eu comento no texto também. Ou identificar mesmo se o filho ou a filha quer continuar, e aí aceitar, se não quiser, ou tentar assim, parar de pressionar um pouco e dar liberdade para ele refletir um pouco mais. Porque acontece também de depois de refletir falar, não, realmente eu gosto. Sim, não, e tem casos também que às vezes os filhos não querem continuar o negócio, mas contratam alguém
tecnicamente para a função, né? Um técnico mesmo, um administrador, um gerente, um profissional com competência técnica para a função, e ele contrata ali, ou seja, ele continua sendo o dono, mas quem comanda, quem está à frente dos negócios ali no dia a dia, nas atividades, nas funções, é um técnico, um profissional mais afim com a área. Isso acontece muito também, para também evitar muitas vezes aquela coisa, ele não quer se comprometer, o filho não quer se comprometer com o negócio, ou não tem perfil para aquele negócio, mas também não quer desfazer daquele patrimônio da família que o pai construiu. Já vi muito isso acontecer. Apple. Steve Jobs teve que ser afastado um pouco, né? Teve uma situação assim, para a empresa poder seguir com saúde e tal. O próximo texto do blog, vou até fazer uma propaganda aqui, vai ser como entrevistar funcionários, porque precisa profissionalizar. Você falou de contratar alguém para fazer a gestão. Empresas que vão crescendo também, empresas familiares que vão crescendo, eu também já vi muita auditoria. Né? Você tem ali uma auditoria de um consultor que vai analisar os processos e tal, vai falar onde pode melhorar. Você não precisa nem chegar a contratar alguém para fazer essa gestão, mas alguém de fora que vai enxergar ali, pode até identificar habilidades, né, conhecimentos em cada membro ali da família que também é membro do negócio. Então, aí ele identifica e fala, essa pessoa estaria melhor se estivesse nessa função. Então, é alguém de fora, para não dar briga, né? É alguém de fora apontando ali quais seriam os melhores caminhos. Também já vi muito isso. Perfeito. Bom, e o teu texto no blog fica a pessoa sobre a empresa familiar. Quem quiser conferir o texto da Carol Donex no blog do Programa Nex, entra lá no www.programanex.com.br/blog/empresa-como-resolver-os-conflitos -afetar-os-negócios. Tá aí embaixo no vídeo para você acompanhar, que é um endereço bastante comprido, tá? www.programanex.com.br/blog/empresa familiar e todo esse restante aí que você está acompanhando no vídeo, né, Carol? Ele está na seção também de gestão e finanças. Se a pessoa esquecer, é só entrar programanex.com.br/blog, finanças e gestão. Finanças e gestão lá no blog do Programa Nex, sempre com coisas interessantíssimas. Bom, a gente continuei conversando com o Vinícius. Para encerrar, eu perguntei para o Vinícius Chiaramonte, Carol, qual o conselho para quem está montando ou vai montar o negócio agora. Então, se você já tem um negócio, não planejou, está querendo planejar, ou vai montar um negócio também e sabe da importância do planejamento, ouve aí o conselho do Vinícius Chiaramonte. Olha, Rodrigo, um conselho que eu aprendi para quem está montando um negócio, para quem está em início de um negócio, é que você tem que ter muito planejamento. Você tem que planejar suas ações e acreditar. Se você não acreditar naquilo que você está tentando oferecer, ninguém mais vai acreditar e insistir. Pode ser que você caia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas se você tiver insistência e você acredita que aquilo é algo que vai somar, então continue. Trabalhe sempre buscando a melhor intenção, né? Buscando o melhor resultado para você e para o seu cliente. Não adianta você ter ali, você garantir seu salário final do mês, você garantir uma renda boa e se atendendo a alguns clientes, eles ficando insatisfeitos, né? Então, porque isso aí não vai te trazer bons frutos, né? Às vezes o resultado pode demorar um pouco aí para aparecer, mas com certeza ele vai aparecer, tá? E através disso aí, de insistência, você tem que ter perseverança no seu negócio. Se você não acredita nele, né, então não vale nem a pena abrir. Eu acho que essa daí é algo que você tem que trabalhar. Bom, tá aí o Vinícius falando sobre a persistência, o planejamento,
o foco, força e fé, Carol, é isso aí. Foco, força e fé. Se você planeja, você tem até mais segurança para ter esse tempo de espera também, né? De persistência, porque você se preparou, você sabe que se não está acontecendo ainda, vai acontecer. A gente quer que a nossa live bombe muito, a gente sabe que isso vai levar um tempo. Então, assim, a gente tem que ter essa tranquilidade, confiar no que a gente está fazendo, no negócio que ele falou, investir no cliente, fazer um bom trabalho para o cliente também, até porque não vai render tanto. Se você não atender bem o cliente, você pode até começar muito bem e aquilo pode ir decaindo. Então, é o que ele falou, faça por você e faça pelo cliente. Ótimo, ótima forma dele fechar o assunto. Perfeito. E você também escreveu sobre isso no blog. Então, o post dessa semana, eu falei sobre 4 ferramentas. Então, planejamento estratégico pessoal, análise SWOT, o uso de relatórios estatísticas e, no fim, uma projeção de futuro. As pessoas, geralmente, têm resistência quando você coloca algo mais complexo, assim, mas também buscam por isso. E a primeira ferramenta que eu falo, planejamento estratégico pessoal. Por que isso é tão importante no pequeno comércio? Porque quem faz tudo é o dono. Então, ele tem que investir nele primeiro. Primeiro, ele tem que pensar sobre suas próprias habilidades, né? Admitir onde ele é mais fraco, investir onde ele é mais forte, ter esse desprendimento, porque, assim, como ele vai fazer tudo, ainda mais no início, né? Quando começa assim, invista no seu autoconhecimento. Né? Acho que até é uma ferramenta que você pode até falar melhor, Rodrigo, sobre essa análise pessoal. Então, eu acredito, inclusive, sobre essa análise pessoal, que antecede, tem vários sistemas dessa análise, um que está interligado com o outro. Acho que é um assunto muito importante para a gente falar, muito interessante, mas que eu acho legal a gente trazer num outro programa para a gente esmiuçar. Falar mais detalhadamente para levar para o nosso espectador de uma maneira... Porque seria uma análise muito parecida com a do FOFA, com a FOFA, né? Só que, em vez de você pensar nas questões, só nas questões profissionais, você ia também fazer uma espécie de autoquestionamento pessoal ali, né? Também levar um pouco em consideração, ou muito em consideração, o seu lado subjetivo ali, né? O seu lado pessoal, como você pensa essas coisas, ou seja, o que você deseja com relação ao seu negócio. Então, existem aí alguns mecanismos de avaliação, de autoavaliação, que a gente pode falar um pouquinho melhor no nosso próximo programa, para deixar mais claro para o nosso espectador. Então, lá eu coloquei um link, né? Tem um link da Endeavor para fazer, você já até deu uma olhada. Então, é o que você falou, fazendo com calma, a gente tentar explorar mais isso, porque o primeiro passo, gente, não desista. Começou o primeiro passo, ele não é tão simples, mas faz ele com tranquilidade, faz ele em sua totalidade, e aí vai fazer o segundo passo também, que aí é a análise SWOT do negócio, né? Que é o FOFA, que você falou, o Marcelo falou, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. É você olhar o seu negócio por dentro e por fora, né? O que influencia ele e que você pode mudar, independente de qualquer outra ação, e o que é externo que influencia ele, né? A crise política vai influenciar meu negócio de que forma, né? A prefeitura tá mexendo nas ruas do meu entorno. Então, o que vai acontecer? Você vai ter isso planejado, você vai ter uma previsão de que isso vai acontecer, você vai entender que isso vai acontecer, você já pode pensar no que você vai fazer para resolver, se antecipar. Né? E aí, lá também tem... Eu até fiz uma planilha, Rodrigo. A análise SWOT, ela pode ser feita de uma forma mais complexa, que é uma pontuação. E aí, eu fiz uma planilha de reflexão. Lá, a gente não colocou pontuação, porque, assim, para você refletir, né, e tomar essas decisões, pensar sobre o seu negócio, analisar o que é externo também. E eu acho que é muito importante fazer isso com todo mundo que trabalha no seu comércio. Chama, faz um café, um bolo, chama, senta ali, bate um papo e vão pensando todo mundo. O que a gente tem de melhor? Onde que a gente é melhor? Porque a gente tem que ter mais de um pensando, porque às vezes eu acho que eu sou muito boa num aspecto, né? Nossa, minha loja é muito boa porque esse produto é muito legal,
Aí o vendedor fala, não, mas esse produto tem na loja da esquina também. Então, assim, chama mais os funcionários, né? Quem você puder chamar que conheça a loja. Se tiver um cliente assíduo que puder participar, melhor ainda. Para você ter essa visão mais clara, né? E aí reflita sobre tudo isso. E quando você falou aqui sobre o planejamento, sobre o pessoal seguir os passos, planejamento estratégico pessoal, depois a análise fofa, que seria um planejamento estratégico profissional, né? É uma análise do comércio em si. Do comércio em si, né? Então, o que eu acho assim, quando a gente fala assim, que a gente vai falar melhor no próximo programa, é porque assim, você já pode entrar lá e ir seguindo, porque tem os esqueminhas, né? Tem ali, são formulários, né? É até bom se o pessoal puder fazer isso, ajuda a gente também a entregar um programa melhor. Então, se ele puder dar uma olhada e levantar algumas questões, levantar algumas dúvidas, é melhor ainda. A gente vai fazer um programa mais direcionado ainda. Sim, é justamente isso. Eu acho que é legal quem está assistindo entrar lá, poder fazer, a gente vai passar o link aí, poder fazer. E aí, conforme vai surgindo as dúvidas, pode enviar a questão para a gente. Escreve nos comentários, durante a live, pode mandar por e-mail, né, pela fanpage, por mensagem, que a gente traz aqui no programa, detalhadamente, um programa ainda melhor, mais direcionado sobre essas questões. Eu acho que não tem segredo essa questão do planejamento estratégico. Ali, eu acho que está muito relacionado, o planejamento estratégico pessoal está muito relacionado, como diz o próprio título, ao seu plano pessoal, ao que você almeja, né, ao que você deseja para a sua vida, para a sua vida enquanto profissional, o que você quer, que tipo de negócio você quer estar oferecendo, né? Então, quer dizer, são questionamentos ali subjetivos, aquela velha história de que cada caso é um caso, né, que a gente ouve muito. Então, nós somos indivíduos, somos todo mundo um diferente do outro, ainda bem, né? Não existe ninguém igual a ninguém. Então, por isso que é importante esse tipo de planejamento, porque como você é uma pessoa única, é importante que você faça esse autoquestionamento, é importante que você veja o que você quer daquilo, o que você quer para você, porque realmente como você é único, só você vai poder fazer isso, né? Não adianta ficar, eu acho que é interessante isso, porque essas questões, elas entram justamente num rol de coisas subjetivas, que dizem muito respeito a você, ao que você vai se identificar, ao que você gosta de fazer, ao que você acha que você tem perfil para desenvolver, ao que você acha que você vai ter prazer em estar fazendo e fazer bem. Então, isso só você mesmo, acho que não é que só você mesmo pode decidir, mas ninguém melhor do que você para decidir isso. Não é, Carol? A história do Cleiton, que abriu a cervejaria. Ele já gostava, já se interessava por cerveja artesanal, começou a fazer curso, então assim, ele partiu de algo dele para poder abrir aquele negócio. Para poder abrir aquele negócio. Né? Então é sobre isso que a gente está falando. Então a pessoa que quiser, na verdade, isso tem que entrar no www.programanex.com.br/blog. Isso, vai estar lá. /ferramentas de planejamento estratégico para o pequeno comércio. Vai estar aparecendo aí na tela para você também. E aí você pode ir lá tentar fazer, tenta responder as perguntas, vai tentando brincar um pouquinho ali com essa análise e se tiver dúvidas, se tiver perguntas, a gente está aqui justamente para isso e a gente traz aqui mais direcionado para você sobre essas questões. É isso, Carol? Isso mesmo. Aí eu falei de uma terceira ferramenta. E aí tem uma terceira ferramenta aqui, isso. Eu falei sobre o uso de estatísticas e relatórios. Eu acho que agora, eu tinha conversado com o Vinícius numa outra ocasião para fazer a matéria escrita, né? E nessa ocasião ele me falou como que ele usa o Nex para poder fazer esse planejamento periódico, né, do negócio. Acho que pode até chamar a sonora dele para a gente conversar depois, porque vai ilustrar bem o que eu quero dizer. Tá, então vamos ouvir o que foi o próprio Vinícius que falou com você? O próprio Vinícius, então, isso. Vamos ouvir o que o Vinícius falou para a Carol. Eu acho que você ter a sua loja na palma da mão hoje facilita muito, né? Então, se você tá num fornecedor, você quer consultar estoque, às vezes você tá, né, alguns produtos você acaba comprando não de grandes fornecedores, mas também de outras pequenas lojas na cidade, no meio do caminho você precisar saber quanto é que tá seu estoque, se aproveitar um preço mais baixo, eu acho isso aí, poxa, é muito útil, né? Então,
Às vezes você está fazendo a compra de um produto, você vê outro e você fala, poxa, será que precisa? Então, ao invés de você ter que ligar na loja, né, a você ir procurar saber seu estoque, você já entra ali no aplicativo, já vê quanto que é, né, se você tiver definido um estoque máximo, estoque mínimo, você vê se já está dentro. É, a opção do programa te avisar se algum produto está acabando, isso aí também é muito bom. Valor de abertura de caixa, fechamento também. Então, é uma ferramenta que você vê que hoje ela é completa, assim, para parte de gerenciamento de vendas, de estoque. Acho que é muito bom também o programa te apresentar em forma de gráfico o seu desempenho diário, mensal e anual. Eu acho isso aí muito bom que você acaba definindo algumas estratégias, como, né? Que horas que compensa eu abrir minha loja, meu comércio? Que horas que eu posso fechar? Quais são os horários de pico? Que hora que eu preciso ter mais alguém na loja para ajudar em atendimento? Quais são os dias da semana que me, né, que são mais rentáveis? Então isso aí é muito legal, é muito útil, né? Então a gente acaba tendo um controle maior. E foi através disso daí que a gente acabou readequando o horário de funcionamento do comércio. Antes funcionava das 9 horas até as 19. E aí foi percebendo que, olhando os gráficos, né, as ferramentas do Nex, que a quantidade de vendas ali depois das 18 horas era muito baixa. Então o custo para ficar aberto era um pouco alto e não compensava. Então a gente acabou readequando o horário agora para as 9 às 18. Isso justamente por causa do Nex, né? Porque se você olhar no dia a dia, acaba, né, acaba tendo um movimento ali, mas em questão de valores não é interessante, né? Então você acaba tendo um volume de vendas muito pequeno por essa hora mais aberta. Então acabou sendo melhor fechar um pouquinho antes, né? Você acaba melhorando ali seu tempo de descanso, é um tempo a mais que você tem para organizar a loja, para fazer, né, para fazer limpeza, para fazer vitrine, essas coisas. Então acho que o programa ajudou muito nisso aí. Joinha, Vinícius Chiaramonte, conversando aí com a Carol. Você viu que, como que é a história? Loja na palma da mão? Ele estava falando do aplicativo, do Nex App, mas tudo que ele falou, que ele acessou, tem no Nex PC também. E é interessante, Rodrigo, achei tão bom quando eu ouvi e isso é bom para quem? Os desenvolvedores ficaram muito felizes também, de entender esse impacto que o Nex teve nessa decisão dele de fechar uma hora antes. Porque para o comerciante, ainda mais se trabalha em família, você tem um tempo a mais para você escolher o que você vai fazer. No caso dele, fala, né, arrumar vitrine, limpar, pensar ali a loja. Para nós é o melhor para se ouvir, porque o Nex ele quer simplificar, ele quer ajudar a melhorar a vida de quem está usando. Então, no caso deles, ajudou muito e tomaram uma decisão estratégica acessando esse relatório. O relatório que ele comentou é o relatório de horário de pico, que vai mostrar as vendas por horário, volume de vendas, faturamento. Esse relatório, quando a pessoa está no PC, ela vai na aba Estatísticas, e aí ela o relatório número 5. Então, assim, se a pessoa quiser ir lá, não conheceu ainda, e tem muita gente que usa o Nex que não conhece todos os relatórios que pode usar. No texto também, eu coloquei alguns relatórios, eu pedi para o Luciano Vidal também, que trabalha na Nex, na expansão internacional do Nex, ele indicou também 3 relatórios que ele usaria como comerciante para analisar o desempenho da loja dele. Então, o que eu falei, ele fez o planejamento estratégico, o planejamento de negócio, o planejamento estratégico, e ele continua acompanhando isso. Né? Ele falou também, numa outra sonora, que ele às vezes está na rua, como ele faz a compra, quando ele olha lá o aplicativo, ele vê se tem algum produto que está já chegando perto do limite, né, do estoque mínimo. Também ele tem como decidir se ele vai comprar ou não, se ele vê uma promoção ali. Evita comprar produto que não precisa. Então, também, tudo isso, se a pessoa completa direitinho o cadastro de produto, ela tem como acompanhar tudo isso. Ela vai definir o estoque mínimo e máximo, ela pode redefinir acompanhando o relatório. Então, assim, é a terceira ferramenta de planejamento que eu falo. Utilize o que você tem de informação já. Perfeito.
No caso, projeção futura? É para finalizar, né? Você viu tudo, como é que tá, você tem que ver onde você quer chegar. Sim. Você tem que ter o objetivo. Seria o objetivo. É, o objetivo que você quer chegar, porque quando você põe uma projeção futura também, você sabe o que você tem que fazer para chegar até ali. Né? Eu quero estar num espaço maior. Eu quero passar para um espaço maior. Para você passar para esse espaço maior, você tem que definir, né? que pesquisar o custo que você vai ter de aluguel, deslocamento, tem estacionamento. Você vai ter que comprar mobiliário, não vai? Então, você coloca isso. Você prospectar E aí você divide. Não, esse mês eu vou comprar esse mobiliário. Esse mês, então você vai planejando e vai conseguindo fazer. Né? Respire fundo, eu coloquei respire fundo, pela frente tem muito mundo. Tá certo. É isso, né, cara? Eu acho que a gente, como o Vinícius Caramonte falou muito bem para a gente, eu acho que fica claro a importância do planejamento, apesar do nosso programa ser curtinho, mas eu queria deixar para todo mundo, para o pessoal que acompanhou a gente, quem quiser mandar pergunta, qualquer que seja a respeito desse assunto, quiser mandar a respeito de outras lives, enfim, qualquer questionamento, pode enviar para a gente pelo Face, pode deixar na fanpage ali o recado nos comentários, enfim, que a gente responde. E a gente também está aqui na próxima quinta-feira, às 3h30 da tarde, para conversar com vocês com assuntos interessantíssimos sobre dicas gerais para o pequeno e médio comércio. Eu queria agradecer ao pessoal que acompanhou a gente hoje, queria agradecer também a todo mundo que está aqui com a gente, da equipe, o Agnaldo Júnior, o João Dias, o Edson Macari, a Carolina Borges. Muito obrigado, Carol, Rodrigo. do Nex. Obrigada, Rodrigo. Lembrando que o pessoal que assistir depois dessa live, né, que ela vai estar gravada na nossa fanpage, se quiser sugerir um outro horário também para acompanhar ao vivo, pode sugerir lá. Então, para a gente também, é o que eu falei, a gente está no começo, está experimentando. Então, se tiver gente que esteja interessada, mais gente que esteja interessada em ver ao vivo e que não está se adaptando bem a esse horário, para contar para a gente lá. É verdade. Manda para a gente qual horário para você seria melhor para acompanhar ao vivo, caso esteja difícil para você acompanhar durante esse horário. Tá legal? Muito obrigado para todo mundo aí que acompanhou a gente. E, mais uma vez, obrigado à nossa equipe maravilhosa que acompanha a gente aqui no estúdio, lá na Nex, aqui na Nex, né? Que aqui do lado. Está aqui do lado. Aqui do lado. É isso aí, gente. Muito obrigado. Tudo certo. Tudo Nex. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.